estruturas intracardíacas. Normalmente a gente utiliza o método bidimensional, e a partir disso a gente utiliza a incidência paraesternal eixo longo, em que a gente consegue avaliar várias estruturas ao mesmo tempo. A gente consegue ver o septo intraventricular, a gente consegue ver o diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo, a parede posterior, o diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo, a dimensão do átrio esquerdo, da aorta ascendente, do seio aórtico e até do ventrículo direito. Preferencialmente, os guidelines e as orientações sugerem que a gente deva fazer todas essas medidas com um modo bidimensional. Algumas vezes, alguns serviços ainda utilizam a medida das dimensões cardíacas através do modo M, pela incidência paraesternal eixo longo ou naquela incidência paraesternal eixo curto, em que o ventrículo fica redondinho. A partir das dimensões obtidas, a gente pode analisar e verificar a massa ventricular esquerda, através de fórmulas matemáticas em que utilizam aquelas dimensões que a gente teve, a gente consegue definir a massa do ventrículo, a massa de miocárdio, e a partir disso a gente consegue estabelecer e classificar o ventrículo em remodelamento concêntrico, em uma hipertrofia concêntrica e hipertrofia excêntrica, tudo isso relacionando duas informações. Para a gente classificar a geometria do ventrículo, a gente vai associar a espessura relativa da parede com o índice de massa do ventrículo esquerdo. Como é calculado o índice de massa do ventrículo esquerdo? A gente pega aquela massa que a gente calculou através das dimensões intracardíacas e indexa pela área de superfície corporal. Para homens e para mulheres, esse índice de massa é diferente. Então, para mulheres é 95, enquanto para homens 115. Ok? E o que seria a espessura relativa de parede? A espessura relativa de parede é uma avaliação, uma fração em que se relaciona a parede posterior com o diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo. O que é que isso quer informar? Isso quer dizer que às vezes você pode ter um ventrículo que ele tem uma massa grande, ele é um ventrículo grande, dilatado, portanto, ele tem uma massa de miocárdio maior, mas essa massa de miocárdio maior se deve exclusivamente porque ele dilatou. As paredes são finas, mas ele tem uma massa maior, tem um coração grande, por isso ele tem uma quantidade de massa miocárdica maior, mas isso não se deve por espessamento miocárdico, mas sim por dilatação da câmara. E aí seria caracterizado justamente a hipertrofia excêntrica. Em contrapartida, muitas vezes você pode ter um espessamento dos septos, das paredes ventriculares, fazendo com que a cavidade ventricular se diminua, e aí a gente vai ter a hipertrofia concêntrica. Então, a gente associando a espessura relativa de parede com o índice de massa do ventrículo esquerdo, a gente pode enquadrar o nosso ventrículo nessas categorias. O normal seria justamente quando você tem os parâmetros de índice de massas normais com o índice de espessura relativa de parede normal. Às vezes você pode ter, principalmente naquele paciente hipertenso que ainda não está bem controlado, pode evoluir com uma lesão de órgão-alvo. Uma das primeiras alterações do coração seria justamente o remodelamento concêntrico do ventrículo esquerdo. Seria quando a cavidade ainda está do tamanho normal, mas ele começa a espessar. Em seguida, a gente tem a hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo, que é justamente essa que eu falei para vocês, que a massa aumenta, mas ela não aumenta a custa de espessamento de parede. Ela aumenta porque o diâmetro da cavidade aumenta, o coração fica muito grande, mas na verdade essa massa aumentou porque o coração dilatou, a cavidade dilatou e as paredes não são tão grossas assim, tão espessas. E o famoso hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, que é justamente quando as cavidades e as paredes espessam e a cavidade ventricular reduz. Então é a hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. E como é que a gente identifica isso no laudo? Então, após as medidas das dimensões intracardíacas, a gente vai ter o diâmetro diastólico, o diâmetro sistólico. A partir da fórmula matemática, com essas medidas, a gente tem a massa do ventrículo esquerdo, e quando essa massa do ventrículo esquerdo é indexada com a área de superfície corporal, nós temos o índice de massa do ventrículo esquerdo. Então, a partir disso, a gente tem o índice de massa do ventrículo esquerdo, e também no laudo vai vir a espessura relativa, que a gente viu que o normal seria até 0,42.
Em seguida, a gente vai avaliar a função sistólica global do ventrículo esquerdo. Isso é um dilema na ecocardiografia. Por quê? Porque normalmente os ventrículos possuem formatos diferentes, possuem volumes ventriculares diferentes, mas normalmente a gente utiliza fórmulas matemáticas para tentar estimar a fração de ejeção ou, a partir de medidas lineares, tentar estabelecer volumes de ventrículo. Por quê? Porque a fração de ejeção nada mais é de qualquer situação quando você tem o volume diastólico final menos volume sistólico final dividido pelo volume diastólico final. Então isso seria uma fração percentual. Então, normalmente a gente parte de uma medida linear e, através de cálculos matemáticos, como normalmente são feitas, a gente parte para uma fórmula de volumes. E isso pode ter alguns problemas que a gente vai ver um pouco mais na frente. Então, o nosso desafio é ter técnicas ecocardiográficas em que a gente tem uma definição de borda miocárdica adequada, uma qualidade de imagem boa, planos ortogonais que possam influenciar na nossa medida e uma geometria ventricular que seja compatível com a fórmula que a gente vai utilizar. E André, quais são os métodos que a gente pode utilizar para avaliar a função ventricular esquerda? Temos vários. Temos aquelas medidas lineares, através de fórmulas matemáticas, tanto com o modo M como o modo bidimensional. Temos o famoso Simpson, que são ou método de discos, em que você faz um delineamento do miocárdio com 4 câmaras, depois em 2 câmaras, e através de planos ortogonais você calcula o volume de forma mais adequada. Temos o promissor strain miocárdico, e quando as bordas estão com dificuldades, podemos utilizar o contraste ecocardiográfico com microbolhas, que delineia muito mais fácil para a gente tentar avaliar as bordas miocárdicas e conseguir resolver aqueles problemas que a gente falou anteriormente. Também temos a ecocardiografia 3D, que também tem cada vez mais ganhado espaço e aspectos promissores nessa avaliação. Então, por que o problema? Então, lembram que a gente fez medidas lineares do septo, do diâmetro diastólico, do diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo, e através disso a gente vai colocar em fórmulas para avaliar a fração de ejeção, porque a partir de medidas lineares, através de fórmulas matemáticas, a gente transforma medidas lineares em volumes. E a partir disso também é um problema, porque essas fórmulas dependem que a gente conceitue a cavidade ventricular com algumas formas geométricas. Então, o Teikos vai utilizar a forma geométrica de um elipsoide cilíndrico, enquanto o método de disco, que é o Simpson, não precisa disso. Mas isso a gente não precisa se estressar, a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, aqui a gente tem a classificação da fração de ejeção em leve, moderada ou a alteração grave da função ventricular através do método Simpson. Lembrem e vejam que para homens e para mulheres a numeração é diferente. Então, a fração de ejeção pode ser quantificada, a disfunção ventricular pode ser quantificada em disfunção leve, moderada ou importante. E os valores de referência mudam para homens e para mulheres. A gente começa a avaliação com a avaliação dos volumes cardíacos ou a fração de ejeção a partir do método Teikos. Esse é o método mais comum utilizado no Brasil e, porém, contudo, todavia, as diretrizes recomendam que ele seja abandonado, que hoje as medidas que a gente deve realizar para a fração de ejeção seria pelo método Simpson, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Mas atualmente a gente ainda utiliza de forma geral e muito rotineira a função ventricular através do método Teikos. A gente vai utilizar aquelas medidas e a partir de fórmulas matemáticas a gente vai conseguir extrapolar medidas lineares em volumes. O problema do Teikos é que justamente ele
espera que o ventrículo tenha aquela conformação de elipsoide. Quando o ventrículo muda disso, quando geralmente o ventrículo é mais dilatado, tem uma forma mais circular, essa fração de ejeção perde muito a especificidade. Então, normalmente a gente mede o diâmetro diastólico, o diâmetro sistólico e a partir disso a gente avalia a fração de ejeção e os volumes. Vejam aqui que a parede, o diâmetro diastólico, a gente tem essa dimensão e o diâmetro sistólico. Então a gente vê que aqui, observacionalmente, visualmente, a gente já percebe que a fração de ejeção parece ser normal. Em contrapartida, a gente pode ter um exame como esse. O que a gente percebe aqui? Que os diâmetros estão dilatados e o septo não se aproxima da parede posterior. Provavelmente, esse é um exame de um paciente com disfunção ventricular. Percebam a diferença entre os dois. Um paciente com função ventricular normal, de um paciente com uma disfunção ventricular, em que o septo não se aproxima da parede posterior e isso não apresenta uma contração eficaz. A gente mostra isso porque já houve questões em que foi cobrado esse tipo de conhecimento. Aqui é o método TACOS, no método TACOS com o método 2D, você também faz aquelas medidas que a gente viu. O problema é que, nessa situação, o TACOS encara que o ventrículo tenha esse formato elipsoide. Quando você tem um coração dilatado, uma miocardiopatia dilatada, em que o ventrículo assume uma forma mais cilíndrica, a especificidade do método TACOS se perde bastante. Em seguida, a gente vai para o principal, que é o módulo Simpson. Esse é um módulo que é preconizado que todas as frações de ejeções fossem obtidas por esse módulo. A gente pega 4 câmeras, a gente avalia tanto o diâmetro diastólico do 4 câmaras, como o diâmetro sistólico do 4 câmaras, e isso também nos duas câmaras, e formam vários cilindros, pequenos cilindros, e esses cilindros são quantificados através de fórmulas matemáticas. Eles vão sendo avaliados volume por volume de cada cilindro desse, depois é totalizado através do computador, dando a fração de ejeção. Qual é a vantagem desse método? Esse método tem a vantagem de não precisar de extrapolar de uma conformação do ventrículo elipsoide, como é o caso do método TACOS ou de um outro elipse, como é o método do cubo. Então, resumindo, o Simpson ele tem a vantagem de não precisar de uma conformação geométrica específica. Ele vai quantificar exatamente qual é o volume de cada cilindro desse. Ele é importante justamente, principalmente também naquelas situações em que existe um infarto, um déficit segmentar localizado, e a partir disso a gente tem uma fração de ejeção mais adequada. Então, como é que a gente faz? A gente faz as incidências 4 câmaras, tanto o volume diastólico como o volume sistólico, também com 2 câmaras, e a partir de fórmulas matemáticas que o processador vai avaliar, ele vai quantificar cada volume de cada cilindro desse, e independente da conformação geométrica do ventrículo, ele vai dar uma fração de ejeção mais exata. Resumindo tudo isso, André, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o que o TACOS, apesar de ser mais utilizado atualmente, não é o mais recomendado. Hoje em dia a gente espera-se que se abandone a utilização do TACOS e que as frações de ejeções sejam dadas através do método Simpson, quando não se tiver de métodos mais completos, ok? Lembrando que muitas vezes essa recomendação se dá porque nos países desenvolvidos existem softwares que calculam o Simpson e tracejam os Simpson de forma automatizada e de forma mais adequada. Seguindo com a avaliação ventricular, temos em seguida o strain miocárdico, que é uma técnica bem recente e que tem algumas vantagens com relação ao método Simpson, ao TACOS e outras medidas. Como é que se baseia o strain miocárdico? Tudo isso foi baseado em observando-se que o ventrículo, que o coração, na sua própria embriologia, apresenta uma conformação como fosse uma corda, vários feixes enrolados entre si. Então você vê aqui como a gente vai desenrolando as fibras miocárdicas e percebe que o miocárdico apresenta uma conformação como fosse uma corda com vários feixes, que a gente vê nessa imagem aqui. E o que isso gera? Isso gera que a contração ventricular não é só abrir e fechar. Ela faz uma movimentação como fosse justamente de uma corda torcendo. Ela torce e se encurta.
tosse e se encurta. Isso é justamente a movimentação, que não é só simplesmente abrir e fechar do ventrículo. Percebam vocês que as fibras musculares possuem uma contração muito mais complexa do que a gente está habituado. Então a gente tem muito mais movimentações que podem ser analisadas. Então observem que o strain miocárdico, através de um ultrassom 2D, muitas vezes você pode capturar as imagens 2D num aparelho e migrar para um processamento, um pós-processamento com uma técnica com strain. A gente vai pegar tanto o apical 4 câmeras, como paraesternal eixo curto, e através disso a gente vai ter algumas avaliações que a gente pode fazer. Como é que o strain funciona? O strain funciona justamente analisando aquela movimentação, que pode ser uma movimentação tanto de subir e descer, como de rotacionar. E do próprio twist. Então, atualmente ele utiliza a técnica de speckle tracking. O que é isso? Ele pega o miocárdio, através do miocárdio a gente vê vários pixels brancos ou pretos. Isso é como fosse uma identidade, uma impressão digital. A partir disso, o próprio sistema de software vai utilizar essa capacidade única e de classificação, de avaliação do miocárdio e tentar marcar pontos específicos do ventrículo. E a partir desses pontos específicos do ventrículo, ele consegue analisar se está contraindo, se está rotacionando, e a gente vai perceber aqui. Então percebam que ele utiliza speckle tracking. Speckle tracking é justamente esses pontos fixos do miocárdio, e a partir disso ele consegue avaliar. Quando a gente está avaliando o strain longitudinal, a gente vai ver justamente a movimentação de subir e descer, e a partir disso a gente depois classifica isso em cores. A gente também tem o strain radial, o strain rotacional. Então tudo isso vai nos ajudar na função ventricular do miocárdio. Então quando a gente vai ver a deformação miocárdica, a gente vê o strain longitudinal, em que a gente pega o speckle track, que é justamente essas impressões digitais preto e brancas, e a gente vê o longitudinal, é quando para cima e para baixo a gente tem a deformação por torção, que é justamente essa, que também pode ser quantificada pelo strain. E a gente tem a deformidade também com deformidade radial. Então todos esses aspectos podem ser avaliados com o strain miocárdico. E a partir disso, a gente vai inferir a função global sistólica do ventrículo esquerdo. Hoje em dia, existe, como eu falei para vocês, o strain longitudinal, o strain radial, o twist, a torção, mas o que a gente tem para o clínico, de forma geral, o que a gente tem que memorizar é que o que se reflete como uma função ventricular esquerda é justamente o strain global longitudinal. O strain global longitudinal é justamente a avaliação de como é que o miocárdio se comporta na movimentação longitudinal. Normalmente a gente utiliza como valores de referência um strain longitudinal de 18 a 20. Normalmente ele é classificado como menos 18 ou menos 20, mas a critério de interpretação vejam e memorizem o valor absoluto, 18 e 20. Cada vez como fração de ejeção. Quanto maior esse número, melhor é o strain. Quanto menor esse número, pior é a função global do ventrículo esquerdo. Então, o strain global longitudinal é um correlato da função sistólica do ventrículo esquerdo. E quando é que o strain tem sua utilidade de forma mais entusiasmada, e essa utilidade é mais evidente? A gente pode utilizar na cardiopatia isquêmica. O strain pode ser utilizado e pode ajudar na avaliação, justamente na contratilidade segmentar do ventrículo. A gente consegue ver, percebam aqui um ventrículo normal, todo vermelhinho, com todos com strain maiores do que menos 18, menos 20. Quando você tem uma alteração, uma alteração segmentar, tipo um infarto apical, você começa a ver ele mais azulzinho no meio, e um strain também alterado. Então, na cardiopatia isquêmica, nas alterações da contratilidade segmentar, o strain tem sua função. Na hipertensão, já existem vários estudos mostrando que mesmo aqueles pacientes em que possuem fração de ejeção do ventrículo esquerdo pelo Simpson, pelo TECOS normal, mas que apresentam o strain longitudinal global já reduzido, prevê desfechos cardiovasculares piores no futuro.
A insuficiência cardíaca também, inclusive a insuficiência cardíaca é muito, existem trabalhos cada vez mais fortes em que indicam que o strain global longitudinal possui a capacidade de prever desfecho e mortalidade maiores do que a fração de ejeção. Então, quem tem, às vezes, um strain global longitudinal pior, com a mesma fração de ejeção, vai ter desfechos piores com o passar do tempo. Também temos na doença de Chagas, na disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, na cardiomiopatia hipertrófica. Muitas vezes a gente tem aquele atleta que possui uma hipertrofia ventricular. A gente não sabe se essa hipertrofia ventricular é pelo exercício físico ou por uma cardiopatia hipertrófica. A gente pode utilizar o strain miocárdico para tentar diferenciar se aquele paciente que tem uma cardiopatia, uma hipertrofia pelo exercício, geralmente tem um strain global longitudinal normal, enquanto o portador de cardiomiopatia hipertrófica apresenta um strain global alterado, também tem um strain um strain segmentado também alterado. Então ele é importante nisso. Quando a gente tem também aquele paciente com hipertrofia ventricular global, que a gente está suspeitando de uma possível doença infiltrativa como a amiloidose, ele também tem sua função e ajuda bastante. E o nosso principal utilização hoje em dia é justamente na cardio-oncologia, principalmente naquela neoplasia de mama, em que pacientes vão utilizar antraciclinas, quimioterápicos que podem evoluir com cardiotoxicidade. É evidente que antes da fração de ejeção começar a piorar, o strain começa a ter sua alteração. Às vezes você precisa 4, 5, 6 meses para começar a evidenciar uma cardiotoxicidade, enquanto o strain tem uma alteração muito mais precoce e faz com que a gente consiga manipular essa quimioterapia de forma mais adequada. Então, resumindo, a gente tem aqui o strain. A gente pode estratificar o nosso paciente através do strain, considerando que o strain longitudinal global acima de 18 é o normal, entre 16 e 18 é aquele limítrofe, a gente não sabe, fica um pouco borderline, entre 12 e 16 é reduzido, entre 8 a 12 tem uma redução importante, enquanto um strain global longitudinal menor do que 8% apresenta uma redução muito importante. Então, para finalizar, mostrando o último método, que é justamente o método subjetivo, em que uma pessoa mais experiente consegue avaliar o ventrículo e principalmente saber se aquele ventrículo está batendo bem, se está batendo moderadamente ruim ou uma disfunção severa. Então, aqui a gente vê um ventrículo, uma incidência parasternal eixo longo, que o septo se aproxima da parede posterior. Então aqui a gente já observa que a fração de ejeção desse paciente tem uma fração de ejeção normal. Observem a diferença já desse ecocardiograma, em que a função aparece mais deprimida, aparentemente com disfunção moderada. Percebam aqui comparativamente entre o septo e a parede posterior, apresenta uma disfunção ventricular de grau moderado. E esse a gente vê agora um grau de disfunção bem mais importante. O coração quase não bate, quase apanha. Então percebam aqui as 3 incidências das 3 tipos de disfunção ventricular. E o ventrículo direito? O ventrículo direito, a gente avalia a função global do ventrículo direito por alguns métodos. Os principais são o TAPS. O que é o TAPS? Você pega um apical 4 câmaras, coloca o TAPS. Você pega um apical 4 câmaras, coloca um nódulo M e avalia o deslocamento do anel tricúspide, dessa área do anel tricúspide, ok? Então, quando você tem um deslocamento desse anel tricúspide de forma em que tem mais do que 18, mais do que 17 milímetros, 17 ou mais milímetros, você tem um TAPS normal, o ventrículo direito, que sugere uma fração de ejeção do ventrículo direito normal. Quando você tem um TAPS menor do que 17,